Hoje eu quero falar de 10 orquídeas para você cultivar na sua casa. Aquelas orquídeas que certamente você que está começando vai conseguir ter resultado bem aí na sua casa. E é lógico que eu quero começar falando das catleias. Certamente é uma das plantas que admitem muitos erros, principalmente de vocês que estão começando. Então, para você que está começando, catleias são certamente plantas para vocês fazerem experiências na casa de vocês. Uma das coisas que eu só quero salientar aqui no vídeo é de que para todas essas orquídeas, a luz do sol é de extrema importância. Então sempre escolha locais na sua casa onde essas orquídeas certamente possam pegar ou o solzinho da manhã ou o solzinho da tarde, ou até mesmo que você prepare um espaço onde você possa colocar uma tela de sombreamento para protegê-las, permitindo que o sol passe por essa tela de sombreamento. Só não vai ser permitido que você cultive essas plantas sob condição de sombra. Orquídeas, na sua grande maioria, não gostam mesmo de locais sombreados. Então, embora sejam fáceis de serem cultivadas, é preciso você entender isso. Bom, agora que você já sabe sobre a questão da luz, para todas as plantas que eu vou falar, pesquise sobre isso. A catleia é um tipo de planta que quando você planta errado, quando você está ali fazendo um plantio e ainda não está muito certo, essa planta vai bem, você consegue ainda fazê-la enraizar, ela brota. É uma orquídea que aceita muitos erros, às vezes erros de regas em excesso, às vezes na falta. Então você consegue certamente levar uma planta como essa para sua casa e ter resultados. A minha recomendação é que você comece por catleias que sejam híbridas no começo. As espécies, elas têm certamente as suas memórias radiculares, principalmente sobre a sua questão de habitat natural. Ou seja, você vai ter que reproduzir em casa o que elas teriam lá, e isso pode ser um pouquinho mais complicado para você. Então, se você quer cultivar as catleias, nada impede também de você começar com espécies, nada vai impedir isso. Só que você terá que ter um pouquinho mais dessa compreensão de que você terá que imitar o que essa planta teria na natureza. Embora cultivar orquídeas e qualquer que seja outra das plantas que você cultive, essa seja a primeira base, a gente sempre buscar imitar o que a natureza entrega para elas. Além das catleias, eu queria falar que híbridos em geral são orquídeas que podem ser cultivadas na sua casa e você pode experimentá-las, cultivar aí. Aqui nós estamos falando, por exemplo, de uma catleia Eldorado que foi cruzada com uma Caulatron bicornutum, sendo essa planta aqui. Com esse cruzamento, o nome dela ficou Caulocatleia Chantilly Lace, uma planta muito, muito bonita e é um híbrido que se torna muito fácil de ser cultivado em casa. Essas plantas que recebem esses cruzamentos tendem a ser mais fáceis de ser cultivados porque misturam duas genéticas, às vezes até trazendo genéticas de plantas que têm uma necessidade maior de sol e outras que têm uma quantidade menor, na sua exigência de iluminação um pouco menor. Que quando cruzadas, mesmo com deficiências de iluminação, você pode ter grandes resultados de floração com quaisquer que sejam os cruzamentos de orquídea. Então, híbridos é mais uma orquídea que certamente eu recomendo para você cultivar na sua casa. A terceira orquídea que tem a minha recomendação são as encíclias. Essas orquídeas são muito resistentes. Lembre-se sempre de que a iluminação é um ponto-chave, porque essa planta exige muita luminosidade. Mas certamente é uma das orquídeas muito fáceis de ser cultivada quando você tem essa condição, quando você entrega a condição de boa luminosidade para ela. Encíclia tem uma variedade enorme, imensa mesmo. Só para que vocês tenham uma ideia, aqui na minha coleção eu possuo 67 vasos desse gênero de encíclia, e as suas espécies no meu cultivo. Então certamente é uma planta que eu recomendo para quem está começando, porque ela também vai admitir esses erros de você errar um pouco na rega, seja para mais ou para menos, e você também vai ter muito mais facilidade nos enraizamentos, as suas brotações. É uma planta muito robusta e realmente é fácil de ser cultivada. Mas para que tenha floração, vale lembrar que precisa de iluminação. Encíclia é mais uma orquídea para você colocar na sua casa. Eu também quero falar para vocês do gênero Dendrobium. É lógico que existem algumas dendróbios que são um pouquinho mais complicadas de serem cultivadas. Sobretudo essa que está aqui na minha mão, uma planta muito fácil de ser cultivada e que, claro, eu recomendo. Coloraçãozinha amarela,
facílima de ser cultivada. Essa daqui é a Dendrobium lindley, uma planta que produz cachos, produzindo flores amarelas, enormes números de florações. Claro que isso depende também da quantidade de tamanho, né, que esse seu vaso vai produzir. Essa planta, assim como as outras que eu apresentei, também requer mais iluminação, mas certamente é uma planta também muito fácil de ser cultivada, desde que você respeite substratos mais secos para essa planta e boa luminosidade. Veja que em todas as situações essas orquídeas não são difíceis de ser cultivadas, elas só têm que ser realmente compreendidas. E Dendrobium existe também, dentro desse gênero, inúmeras espécies que praticamente têm um cultivo muito similar um do outro. Você vai ter, quando você tiver resultados com Dendrobiums que requerem mais luminosidade, você certamente poderá adquirir outras espécies para sua coleção que tem essa mesma necessidade, cultivando até mesmo em locais iguais, para que tenha esses enormes resultados na sua casa. Bom, essa orquídea na minha mão não está com flor no momento, mas certamente uma das orquídeas que você também pode ter na sua casa, que super vale a pena você ter e que realmente é muito tranquilo de ser cultivada, são as vandas. Já as compreensões sobre ela é que às vezes dificulta o cultivo, porque além da boa luminosidade que eu venho falando em todos esses cultivos, as plantas que eu apresentei até agora, além da iluminação, ela também precisa de muita umidade nas suas raízes. Normalmente, quando nós compramos vandas, elas vêm com raízes nuas, e isso faz com que ela desidrate muito rápido, fazendo com que essa desidratação, uma das maneiras dela exercer o papel de dizer eu estou recebendo pouca quantidade de água, é derrubar as suas folhas. Às vezes, ela vai subindo, caindo, derrubando folha, as pessoas não conseguem cultivar. Então, o segredo para ter essa planta em casa, e eu considero sim ela de uma planta fácil de ser cultivada, se você compreender isso, é molhar mais vezes ela, o local estar bem úmido e boa luminosidade, simplesmente isso. E por que essa planta está nessa lista? Porque além de eu realmente considerar ela uma orquídea fácil de ser cultivada, ela pode florescer até 4 vezes no ano para você. Você não ouviu errado. Essa planta, se bem cultivada em locais que aclimatizados estejam sobre as condições que ela gosta, certamente essa orquídea pode florescer até 4 vezes para você, tá? Então, lembre-se de entregar boa luminosidade, gosta de muita luz e muita umidade. Às vezes é necessário que você molhe ela durante a manhã, por exemplo, e também no final da tarde. Ou você molhe ela no final da tarde e molhe o espaço onde elas ficam para que a umidade relativa do ar seja aumentada, favorecendo ainda mais essa orquídea a vegetar até florescer bem. Aqui está mais uma orquídea que eu considero de muito fácil cultivo, mas também necessita de algumas compreensões para que você tenha essa planta na sua casa. Essa daqui é muito conhecida por ser chamada de capuz de freira, é a Phyos tankerville. Essa planta, diferente das orquídeas que eu apresentei até agora, ela é considerada terrestre, mas eu não considero que você deva colocar somente terra no substrato dessa orquídea. Então se atente para você ter bom resultado com ela na sua casa. A minha recomendação é que você faça a utilização de vasos que sejam esse como chapéu mais profundos, e também na mistura do seu substrato, você faça a utilização de terra com pinos e carvão. Utilize carvão e pinos bem miúdos na composição de terra. Você pode usar 10% de carvão, 10% de pinos e 80% de terra. Isso vai fazer com que esse substrato fique bem drenoso e atenda às necessidades dela. Quando você molhar, ela não vai ficar completamente encharcada. É uma das características de que essa planta gosta bem para que ela fique com tons de suas folhas bem esverdeadas. A luminosidade para essa planta também pode ser um pouco mais baixa quando se fala na questão de luz. Ela pode ficar entre 60% e 70% para conseguir florescer bem. Só para que você tenha uma noção, eu tenho muitas orquídeas que estão acima da minha cabeça e essa planta fica literalmente dentro do meu orquidário, só que no chão. E ela consegue florescer. Já está no final da sua floração, mas trouxe uma floração exuberante. Então, para que você tenha resultados com a Phyos tankerville, leve em consideração as dicas que eu deixei sobre a questão do substrato e luminosidade para ela. Já nas questões de rega, a minha recomendação vai ficar realmente para que você sempre permita
vaso secar, né, o substrato secar, para fazer uma nova rega. E isso vai depender certamente do seu clima, portanto eu não tenho como dar uma dica de quantas vezes regar. Vai ser muito mais você, depois de fazer o substrato, acompanhar se está úmido, não molha, está seco, a hora de fazer uma rega para ela. É mais uma planta que eu realmente indico que você tenha na sua coleção. Na minha mão, mais uma orquídea que eu considero de fácil cultivo. E novamente vou fazer as recomendações para que você tenha sucesso. Essa daqui é uma orquídea que necessita de muita luminosidade. Para que se tenha uma ideia, essa, por exemplo, é cultivada literalmente a sol pleno. É óbvio que você deve fazer algumas adaptações, principalmente se você compra essas orquídeas de orquidários, onde são normalmente cultivadas abaixo de tela de sombreamento. Mas adaptadas podem ser cultivadas sim, abaixo de árvores e até mesmo a sol pleno. As Catasetums são plantas de fácil cultivo. Essas plantas são muito robustas também e algumas compreensões devem ser feitas. Como, por exemplo, ela é uma planta que depois de florescer pode ficar até 6 meses inativa. Ela vai ficar naquela dormência no qual ela vai recuperar as suas energias e depois voltar a brotar. Mas é muito fácil de ser cultivada. Como disse, tudo é necessário que você tenha um pequeno conhecimento para que você tenha os seus resultados. Então eu considero o cultivo dela muito fácil. Utilize sempre cachepôs, tronquinhos de madeira. Ela não é uma planta que gosta muito de ser cultivada em vaso, embora alguns amigos tenham bons resultados com ela em vaso. Mas a minha recomendação fica para cachepôs na hora de plantar e tronquinhos de madeira. Boa luminosidade e muita rega nos períodos, por exemplo, de primavera e verão. A grande maioria entra em estágio de brotação nessa fase, nesses períodos do ano, ficando aí boa parte do período de outono e inverno, hibernando mesmo, sem trazer nenhuma nova brotação e tal. Então é só você compreender, porque certamente essa planta cabe na sua coleção e é muito fácil de ser cultivada, se bem compreendida. Essa daqui é mais uma plantinha que eu queria recomendar para a sua coleção, para você colocar e cultivar aí na sua casa. Essa planta aqui é uma Pholidota chinensis. É uma plantinha muito simples e fácil de ser cultivada. Essa planta aqui gosta também de substratos um pouco mais seco e de luminosidade que não precisa ser tão alta, embora, como disse, todas elas necessitem do sol. Mas essa planta não é tão exigente. E essa é uma característica, até mesmo dada por suas folhas, que são finas, o que faz com que a gente compreenda que a luminosidade não deve ser tão intensa como plantas, como no caso a gente apresentou, no caso da Catasetum, Cattleyas, que são mais exigentes na questão da luminosidade. Essa planta pode ser cultivada em um espaço onde a luminosidade fica entre 60% e 70%, onde apenas 30% do sol passe por ali e 70% ela é sombreada. Entenda que existe uma diferença entre ser sombreado e claridade. São coisas bem diferentes. Nós estamos falando do sol vai passar por ali, mas ainda assim será um sol mais fraco, um sol talvez das 8 às 11, ou protegida mesmo por tela de sombreamento. Então ela não é que a claridade faria com que você tivesse esse resultado. Sempre precisará da luz do sol para que os resultados sejam esse daqui. Mas essa planta também é uma planta muitíssimo fácil de ser cultivada. Uma belezinha suas florações, traz sempre florações com muitas florzinhas nas suas hastes florais e vale muito a pena você ter na sua casa. Outra orquídea que eu também queria sugerir para a sua coleção, dessas orquídeas que eu considero ser fáceis de serem cultivadas, é o gênero Ceologene. O gênero Ceologene possui diversas espécies. Essa na minha mão é uma Ceologene nítida. E todas essas plantinhas também são plantas muito simples de serem cultivadas. A luminosidade para elas também tem um tom um pouquinho menor do que das de Cattleya, embora muitas dessas plantas sejam até cultivadas a 50%, como as Cattleyas. Mas em condições um pouco menor de iluminação, você pode ter floração sim com elas. Desde que, claro, esse espaço tenha boa ventilação, substratos sempre mais secos para esse tipo de planta também, você pode usar um mix de substrato, e existe uma enorme quantidade de espécies dentro desse gênero. Colorações incríveis, desde amarelinha, de creminho. Realmente são plantas que produzem, inclusive, hastes florais com muitas flores. Muito vale a pena você ter na sua coleção o gênero Ceologene. Só vale a pena chamar a atenção para algumas delas,
Por exemplo, a Ceológene cristata, que precisa de um grande frio para que ela possa produzir flor. Quantidade de flor que só vai ser possível realmente se você morar numa condição onde tenha um clima mais ameno e na época de sua floração realmente produza muito frio. Ela é considerada véu de noiva, né? Porque ela forma aqueles cachos enormes, ao caso da Ceológene cristata. E ela só realmente consegue florescer se o frio for intenso. Então, se não é na sua região, o frio não for tão intenso assim, eu só recomendo que você tenha esse cuidado de não adquirir para climas muito quentes a Ceológene cristata, que pode ser uma decepção para você. No mais, muitas dessas espécies certamente vai se adaptar com você se você der esse cultivo de um solzinho ali de 60%, 70%, com substratos um pouco mais seco, resultado sempre de grandes florações, uma planta muito fácil, muito simples de ser cultivada, eu recomendo para sua coleção. E para você que está aí esperando aí, Fábio, eu não tenho assim tanta luminosidade, o que será que eu podia colocar aqui assim para um espaço que não recebe tanta luz do sol? Então aqui está uma orquídea aqui muito linda, que é muito simples de ser cultivada e que eu realmente considero que você considere comprar para sua coleção. O nome dessa plantinha é Ancistróchilus rothschildiano, né? Ancistróchilus, né? Rothschildiano, um nome mais complicado, né? Mas uma planta muito bela, muito bonita. E em condições de baixa luminosidade, elas conseguem florescer. Lembre-se de que essa planta aqui também é considerada uma planta terrestre, nasquelas condições que eu sempre recomendo, de que mesmo que seja considerada terrestre, você faça uma mistura utilizando um pouquinho de carvão, um pouquinho de pinos quebradinho, para que você tenha um substrato sempre drenoso, para que não fique muito ensopado quando ela receber água, e ela possa realmente conseguir vegetar bem sem apodrecimento das suas raízes. Poucas pessoas conheciam essa orquídea. Eu conheci através do canal da minha amiga Orquidicas, da Vanessa Merli, que quando eu vi essa planta com ela, né, na floração com ela lá, eu acabei adquirindo a minha, inclusive foi ela que me presenteou com essa planta e me deu as dicas de cultivo. Tá aqui, bem cultivada e com flores. Então eu realmente digo para vocês, é muito fácil de ser cultivada e vale muito a pena você ter na sua coleção. Eu confesso que eu já me perdi, mas eu acredito que essa seja a nona orquídea que eu considero pode ser fácil ou não. Aqui vai dividir opiniões. Honestamente, eu acredito que tem assim um pouquinho de dificuldade. Eu não indicaria que você começasse literalmente com ela, mas a verdade é que muita gente tem resultados com essa plantinha aqui. Aqui na minha mão está uma orquídea que é a mais conhecida no mundo da orquidofilia, que é Phalaenopsis, embora ela não tenha as características que muitos de vocês estejam acostumados a ver, porque ela é um híbrido de espécies, né? Ela que são espécies, um cruzamento de espécies de Phalaenopsis que foi cruzada aqui, ludimaniana, com outra planta que deu Hermione, o nome dela. E a gente vê muitas dessas orquídeas, de verdade, a orquídea borboleta, conhecida como orquídea borboleta, é encontrada em mercados, em tudo que é lugar que você vai, certamente você se depara com essa planta. Ela pode ser considerada fácil de ser cultivada sim, se você, como sempre, entender que são plantas que vão requerer que você entregue mais umidade. Essas plantas podem ser cultivadas debaixo de árvores, elas podem ser cultivadas em vasos plásticos, elas aceitam menos quantidade de luz, mais quantidade de luz, mas tudo vai depender realmente do local que você mora, né? Climas mais amenos e mais quentes, elas se dão bem, elas são plantas que se dão muito bem. Só que a questão é que essas plantas não possuem pseudobulbos, ou seja, ela não consegue resguardar o número de nutrientes e de quantidade de água, porque ela possui só um caule, ou seja, faltando regas mais adequadas para que essa planta possa vegetar bem, ela pode perder as suas folhas e até mesmo não ter resultados de floração se não receber esse incentivo, principalmente de boa umidade nos locais onde elas são cultivadas, para que elas possam florescer bem. Então é uma orquídea que eu indico com essas ressalvas, que você faça as suas pesquisas para ver se você conseguiria ou não adequar essa planta na sua casa. Vantagens, mais uma das vantagens de cultivar as Phalaenopsis, é que essas, principalmente encontradas em mercado, podem florescer também muitas vezes ao ano, né? E muitas vezes não, acredito que umas 2 vezes. O que acontece é que a durabilidade das suas flores são bem longas e às vezes você não cortando a haste, ela pode até gerar
botões de flor, né? Então você acaba tendo mais flores. Só que para isso acontecer também você precisa ter uma planta forte, para que ela possa continuar mandando energia de floração sem prejudicar a vegetação dela. É certamente uma orquídea que é indispensável, né? Tem que estar na sua coleção em algum momento. Aprenda um pouquinho mais sobre ela e é claro que eu acho que ela pode ser fácil se você compreendê-la. Ufa, foram várias orquídeas, né? E vocês devem ter percebido que em todas elas eu deixei algumas dicas. Eu considero, gente, que não existe orquídea difícil de ser cultivada. Existem orquídeas que são mal compreendidas. Às vezes o seu clima não atende à necessidade de algum gênero, de alguma espécie. Então, às vezes você mora num clima frio e a planta é de extrema, gosta de muita umidade, de muito calor, né? Plantas amazônicas, por exemplo, ou o contrário, às vezes você mora numa região amazônica e quer ter, por exemplo, uma Cymbidium, que é uma planta que já gosta de climas mais amenos a frio, né? Gosta de dias quentes e noites frias. Então, na verdade, existem as plantas mal compreendidas e por isso que a gente às vezes encontra dificuldade. A minha recomendação fica que você considere todas essas orquídeas que eu apresentei no vídeo de hoje e quaisquer outra que você queira adquirir, fazendo buscas e pesquisas para compreendê-las e assim ter os resultados que você imagina, podendo ter de qualquer que seja a orquídea na sua casa. Olha, aqui na telinha tem mais vídeos para você continuar assistindo a gente. Eu recomendo que você clique e continue sobre a nossa companhia e aprendendo um pouco mais sobre elas. Temos um encontro no próximo vídeo, a gente se vê por aqui. Um super beijo e tchau!